E aí, pessoal, beleza? Eu sou o professor Cláudio, professor de Educação Física do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. E a proposta de hoje é falar um pouquinho para vocês sobre 6 questões que eu identifiquei na prova de linguagens do Enem de 2024, que eu acredito que tem uma relação próxima com a área de Educação Física, então que a gente pode considerar questões de Educação Física. Eu acredito que o trabalho dessas questões, né, que representam um pouco mais de 13% da prova de linguagens, a prova de linguagem tem 45 questões, 6 são de educação física, né, na minha percepção. É importante tanto para a gente estar estimulando alguns estudantes que se importam, né, com o Enem, para que eles deem um pouco mais de valor para a educação física, como eu gravo essa aula também para aqueles que são estudantes, né, e queiram estar se familiarizando com as questões do Enem, que possam acompanhar e possam ver um pouco de como foi a prova de 2024. Eu já dei uma olhada também em 2023, teve 2 questões a mais do que em 2024, né? E é possível que eu grave também um próximo vídeo falando sobre as questões de 2023, beleza? Então, eu vou seguindo aqui a ordem, né? A primeira questão de educação física que apareceu em 2024 foi essa questão 9. O Festival Folclórico de Paritins, no Amazonas, anunciou que o Boi Caprichoso levou, em 2018, seu 23º título, contra 31 do adversário Boi Garantido. Desde o fim do evento, que não paro de cantar 2 músicas que aprendi no Bumbódromo, arena onde ocorre o espetáculo. Revezo entre Meu Amor, Eu Sou Feliz, É Azul o Meu País. Obviamente do Boi Azul, o caprichoso. E vermelhou o curral, a ideologia avermelhou, do Boi Vermelho, o garantido. Esse revezamento seria proibido em Parintins, cidade tão dividida entre as torcidas dos bois. Em Parintins, você tem de ter um lado. Há aqueles que tentam fugir e dizem que são garranchosos, com os quais me identifiquei. Mas esses são vistos com certo desdém. A apropriação de elementos como rivalidade, competitividade, torcida e gritos de guerra pelo Festival de Parintins evidencia a opção A, né? Escolha de um local específico para a festa. B. Importância atribuída pelos turistas aos bois. C. Interação social estabelecida após o evento. D. Aproximação da manifestação folclórica com o esporte. E E. Composição de enredos musicais pelos garranchosos. Então, pessoal, a gente vê aqui que é uma questão sobre uma festa, né, tradicional. Então, essa questão ela poderia se encaixar dentro de uma unidade temática da educação física que a gente chama Jogos e Brincadeiras. E quando o autor começa a falar um pouquinho de rivalidade, competitividade, o autor do texto, né? E torcidas, gritos de guerra, que lembra um pouquinho a questão do futebol, né? Ou outros esportes, a gente faz então uma relação entre esses jogos, essa brincadeira, né? Que é o Festival Folclórico de Parintins, e algumas coisas relacionadas ao esporte. Então seria meio que uma esportivização de jogos e brincadeiras, que é um tema que recebe certa atenção na área, na área da educação física. Desse modo, a resposta correta é a letra D. Nosso gabarito, então, é a letra D. Certinho? Vamos para a próxima. Questão 13. Vocês vão notar que as várias questões dessa prova de 2024 têm textos longos, né? E assim, boa parte da resposta você vai conseguir por meio da interpretação do texto. Ter um conhecimento das discussões, né, que acontecem dentro da área da educação física vai auxiliar nessa resposta. Mas a interpretação do texto é fundamental. Os Jogos Olímpicos já não são mais os mesmos. E isso nem é uma crítica, nem um elogio. É uma constatação.
Esse movimento começou com o vôlei de praia, tornando esporte olímpico em 1996. Passou pela chegada do BMX Racing como o primeiro radical a entrar no programa em 2008 e agora atinge seu momento mais insólito com a inclusão do breakdance como modalidade dos Jogos de Paris em 2024. Para os mais tradicionalistas, o cruzamento da linha que delimitava o que é esporte e o que é cultura e arte é uma afronta ao espírito dos Jogos Olímpicos. Skate e surf, que há anos têm competições na televisão, pareciam estar na divisa entre esses dois mundos, o limite do aceitável pelos puristas. O breakdance estaria do lado de lá, dessa fronteira. Para o Comitê Olímpico Internacional, a decisão faz parte de uma estratégia de se comunicar com jovens urbanos que se exercitam e se entretêm de uma maneira muito diferente da dos seus avós. A mudança no programa olímpico mencionada no texto mostra que o esporte está se aproximando da aventura, não necessariamente se aproximando da aventura, porque também menciona o exemplo do vôlei de praia, né? Apesar de citar também o BMX, falar sobre o surf e o skate, mas que são consideradas práticas corporais de aventura, né? Mas, por exemplo, o break não é considerado uma prática de aventura, e sim uma dança. Então, não necessariamente essa questão aproximando da aventura está correta. É o foco desse trecho, né, desse texto. Então, só para voltar, a mudança no programa olímpico mencionada no texto mostra que o esporte está se mantendo em sua forma padrão? Também não, né? Que ele está mostrando várias mudanças, inclusão de várias modalidades nas Olimpíadas. Tornando uma forma de dança? Também não, como a gente falou, foram mencionadas várias modalidades para além da dança. Afastando de elementos culturais? Na verdade não, né? Está aproximando, incluindo elementos culturais dentro dos jogos. Então, o que nos resta a alternativa é adaptando às demandas de seu tempo. Então, os Jogos Olímpicos estão se adaptando, né, às práticas corporais que vão recebendo certa atenção, certo sucesso, certa estima e tentando aproximar esses públicos desse movimento que são os Jogos Olímpicos. Certo, pessoal? Então, gabarito aí, letra E, adaptando às demandas do seu tempo. Questão 20. E essa aqui, só lembrando, é a ordem, né, que essas questões aparecem na prova de linguagens. Depois eu confirmo o caderno para vocês. Se eu não conseguir confirmar aqui no vídeo, eu coloco na descrição do vídeo, tá bom? Porque essa ordem vai ser conforme determinado caderno. Então vamos lá, questão 20. Por trás do universo masculino das lutas, é cada vez mais notório o aumento da participação de mulheres nessa prática corporal. Algumas situações reforçam esse fenômeno de ocupação em ambientes de lutas. A inclusão de mulheres em combates de artes marciais mistas, ou MMA, a transmissão televisiva de lutas de mulheres e a criação de horários específicos para elas em academias que ensinam lutas. Uma pesquisa científica mostrou menor participação e mobilização das meninas em comparação com os meninos nas aulas de educação física. Entre as justificativas discentes para essa situação está o fato de que eles relacionam a luta como uma expressão corporal masculina e, por consequência, não adequada aos interesses femininos. Dessa forma, o ensino de luta nas aulas de educação física é atravessado por tensões relacionadas às questões de gênero e sexualidade, o que, por sua vez, pode favorecer a sua exclusão do conteúdo próprio da disciplina. Segundo o texto, apesar do aumento da participação de mulheres em lutas, a realidade na escola ainda é diferente em razão da esportivização do conteúdo. Como a gente pode ver, o problema apontado na questão não é a esportivização do conteúdo, né? E sim, como já vem agora na questão B, a masculinização dessa modalidade. Tem um trecho específico lá no texto aqui que se fala que essa modalidade é vista, né, como uma expressão corporal masculina e que, por consequência, não seria adequada aos interesses femininos. Então, essa baixa adesão, né, de meninas, pessoas do sexo feminino,
a prática de lutas nas aulas de educação física se daria por uma masculinização dessa modalidade. Só para seguir aqui, enfoque desses eventos pela mídia, esse não é o problema, né? Na verdade, esse enfoque poderia assim despertar o interesse, né, das mulheres observarem que o esporte está sendo representado, que há praticantes do sexo feminino lutando. Então isso talvez trouxesse mais adeptos, né, para a prática. A crítica também não está no trato pedagógico dessa manifestação, no que o professor traz, de como ele aborda, essa não é a crítica do texto. E também não se fala do fato desse tema ser marginalizado pela educação física, que pode ser em parte até verdade, né? A gente sabe que historicamente a educação física ela tem se focado em algumas modalidades específicas, como futsal, futebol, vôlei, basquete, handebol, e outras práticas têm se marginalizado. Eu inclusive observo isso muito nos meus alunos, né, de educação física do ensino médio, que tem poucas vivências para além das modalidades coletivas que eu aqui mencionei. Então, a resposta correta a essa questão, né, é a masculinização dessa modalidade. Então, a questão que se situa ali dentro das diversas discussões que a gente pode fazer relacionando a educação física a questões de gênero. Sigamos então para a questão 31. Um estudo norte-americano analisou os efeitos da pandemia da Covid-19 sobre a saúde mental e a manutenção da atividade física, revelando que um fator está diretamente ligado ao outro. De acordo com os dados, famílias de baixa renda foram mais impactadas pelo ciclo vicioso de falta de motivação e pelo sedentarismo. Diante da necessidade de distanciamento social e do início da quarentena, as opções de espaço seguro para exercícios físicos diminuíram, o que dificultou que as pessoas mantivessem seus níveis de atividade física. Os dados evidenciaram que as pessoas mais ativas tinham um melhor estado de saúde mental. As pessoas com menor renda tiveram mais dificuldade para manter os níveis de atividade física durante a pandemia, sendo aproximadamente 2 vezes menos propensas a continuar no mesmo ritmo de exercícios diante da pandemia. Habitantes de áreas urbanas mostraram maior probabilidade de não conseguirem manter o nível de atividade física semelhantes aos de pessoas que vivem em zonas rurais, onde há mais oportunidade de sair para espaços abertos. O texto evidencia a perspectiva ampliada de saúde ao abordar criticamente a pandemia da Covid-19 a partir do busca por espaços para a prática de exercícios físicos. A gente vê que tem um trechinho ali no texto que menciona a questão do espaço, né? Quando fala de zona rural e zonas urbanas. Mas esse não é o foco central do texto. Necessidade de se manter ativo para ter equilíbrio emocional. A gente sabe, né, e é mencionado ali logo no comecinho, sobre os efeitos da pandemia na saúde mental e que a atividade física a gente sabe que tem essa relação, né, com a saúde mental, emocional e tal, mas esse também não é o foco do texto. Distanciamento social e sua vinculação com a prática de atividades físicas. Novamente, esse também não é o foco do texto, né? Apesar de se mencionar ali na quarta linha a questão do distanciamento social relativo à necessidade da quarentena, né? Mas não é o foco do texto. O texto, quando a gente olha ele de maneira geral, ele está tratando do que está nesse ponto D aí, que é a relação entre os determinantes socioeconômicos e a prática de exercício. Por esses determinantes socioeconômicos, né, a gente vai ter ali pessoas que conseguem ser mais ativas, né, que está mencionando ali que tem um estado de saúde mental melhor. Aí ele vai falar sobre renda das pessoas e vai falar também sobre essa questão de áreas urbanas versus áreas rurais. Então, assim, pessoas que são mais ativas, normalmente por trás dessas pessoas mais ativas tem vários fatores, incluindo fatores socioeconômicos. Mas eles também mencionam a questão da renda e a questão do local ali, onde as pessoas residem. Então, a alternativa D ela é mais completa, ela se encaixa melhor no texto que foi apresentado.
E essa é uma discussão muito presente, né, na área da atividade física e saúde, que é o entendimento dos fatores que levam as pessoas a ter ou não um estilo de vida mais ativo. E essa visão, a visão que nós temos hoje em dia, é que não pode ser, a pessoa não pode ser exclusivamente, unicamente culpabilizada, né? Mas todo o contexto, toda a estrutura onde ela se insere é importante para a adesão ou não da prática de atividade física. Então, só para falar sobre a última questão ali, a letra E. Benefício de morar em áreas rurais para preservar a estabilidade psicológica. Alguém poderia até fazer essa inferência, né? Já que quem mora em zona rural consegue ser mais ativo, a atividade física traz um bem-estar psicológico. Alguém poderia pensar que a resposta era essa, mas esse aí só é uma pequena parte, né, do que foi mencionado no texto. O texto, de maneira geral, a abordagem dele, o tema que ele trata, é desses determinantes socioeconômicos. Então, gabarito D. Chegando aqui agora na questão 41, uma das questões, talvez a questão mais longa, né, dessas questões aí do Enem 2024, que vai falar um pouquinho sobre a história de três, se eu não me engano, essas três que estão aparecendo nesse slide, atletas paralímpicas, que trocaram de modalidade durante a carreira esportiva. A primeira atleta que a história contada é a Jane Carla. A goiana de 45 anos teve poliomielite aos 3 anos, o que prejudicou seus movimentos das pernas. Em 2003, iniciou no tênis de mesa e conseguiu conquistar títulos nacionais e internacionais. Mas conheceu o tiro com arco e em 2015 optou por se dedicar somente à nova modalidade. Em seu ano de estreia no tiro, já faturou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Toronto 2015. Agora vai falar um pouquinho da Elizabeth Gomes, né, a segunda para-atleta descrita pelo texto. A santista de 55 anos era jogadora de vôlei quando foi diagnosticada com esclerose múltipla em 1993. Ingressou no movimento paralímpico pelo basquete em cadeira de rodas, até experimentar o atletismo. Chegou a praticar as duas modalidades simultaneamente, até optar pelas provas de campo em 2010. No Campeonato Mundial de Atletismo, realizado em Dubai em 2019, Beth se sagrou campeã do lançamento de disco e estabeleceu um novo recorde mundial de classe F52. Então, vamos para a terceira atleta, Silvana Fernandes. A paraibana de 21 anos é natural de São Bento e nasceu com malformação no braço direito. Aos 15 anos, começou a praticar atletismo no lançamento de dardo. Em 2018, enquanto competia na Regional Norte-Nordeste, foi convidada para conhecer o Para-Taekwondo. No ano seguinte, migrou para a modalidade e já faturou ouro na categoria até 58 quilos nos Jogos Pan-Americanos de Lima 2019. Então, tá aqui o texto, né, com a narrativa da história de três para-atletas que mudaram de carreira, né, ao longo de sua trajetória. E a pergunta é a seguinte: esse conjunto de microbiografias tem como propósito descrever as rotinas de treinamento das atletas. A gente viu que não se fala muito sobre treinamento, né? O que se conta é uma história de como elas transitaram de modalidades. Comparar os desempenhos de atletas de alto rendimento? Também não. Destacar a trajetória profissional de atletas paralímpicas brasileiras? Essa aí está se alinhando mais, né? Porque conta como foi a carreira, a mudança, fala da trajetória, né, dessas atletas. Indicar as categorias mais adequadas a adaptações paralímpicas? Também não. O texto não foi fazendo esse link entre categorias e adaptações paralímpicas. Estimular a participação de mulheres em campeonatos internacionais? Também não, né? O texto não traz essa ideia de estímulo, participação em campeonatos internacionais, esse não é o destaque. Então a gente pode ficar tranquilamente com a letra C, destacar a trajetória profissional de atletas paralímpicas brasileiras. Gabarito C. Questão 43. Se eu não me engano, essa é a sexta e última questão da prova de 2024. Pressão, depressão, estresse e crise de ansiedade.
Os males da sociedade contemporânea também estão no esporte. A tenista Naomi Osaka do Japão, jogadora mais bem paga do mundo e que já ocupou o número 2 do ranking, retirou-se do torneio de Roland Garros de 2021, porque não estava conseguindo administrar as crises de ansiedades provocadas pelos grandes eventos, por ser uma estrela aos 23 anos e pelo peso de parte da imprensa. O tenista australiano Nico Kyrgios, de 25 anos, revelou sua situação triste e solitária, enquanto lutava contra a depressão causada pelo ritmo avassalador do circuito mundial de tênis. O jogador de basquete americano Kevin Love também tornou público seu quadro de ansiedade e depressão. O mundo do atleta é solitário e distante da família. O que vemos numa partida não reflete a rotina desgastante. A imprensa denomina atletas como heróis, como se aquele corpo fosse indestrutível, mas a mente é o ponto fraco da história. As causas do desequilíbrio na saúde mental apontadas no texto estão relacionadas às nacionalidades diversificadas do praticante? Não, né, gente? Não teve essa ênfase na nacionalidade dos praticantes. Modalidades esportivas distintas? Também não, porque não foi se falando que uma modalidade influenciaria mais que a outra, não foi feita essa comparação. Faixas etárias aproximadas? Esse também não é o ponto, né? Representações heróicas do atleta? Tem até certa relação com essa questão da representação heróica do atleta, mas o principal responsável, né, pelas essas questões de saúde mental, esses problemas de saúde mental que os atletas apresentaram conforme o texto, são as pressões constantes dos eventos e da mídia. Então essa é uma questão que se situa ali no ponto esporte, sociedade, atividade física e saúde mental, e que traz, né, uma relação entre a pressão da mídia, entre os eventos, entre as cobranças e problemas de saúde mental. Então, nosso gabarito é a letra E, e eu agradeço vocês pela atenção até aqui. Se vocês tiverem interesse no vídeo para 2023, deixe um comentário, né? Dá uma curtida se você acompanhou até aqui, gostou do material. Foi feito com carinho para vocês, tá bom? Um abraço.